Bora lá? Dá continuidade? E aí, galera? A aula 1 foi de boa? Não? Para quem veio achando que é matemática, é totalmente diferente, né? Vocês perceberam que, sim, ela vai trabalhar muito com a tua leitura, com a tua interpretação, né? Com aquele raciocínio lógico puro, tá? Essa aula 2, ela entra ali no rol das aulas mais importantes que tem. Por quê? Porque todo concurso que cai raciocínio lógico vai cair uma questão de tabela verdade, tá bom? Esse famoso assunto do raciocínio lógico. Você tem que saber para que serve isso, que é chamado de tabela verdade. Aí eu vou lembrar algumas coisas da primeira aula. Primeiro, uma proposição, ela ou é verdadeira ou ela é falsa. Ela nunca pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, e nem existe um terceiro caso. A tabela verdade é o estudo exclusivo dos valores lógicos de uma proposição. Ou seja, aqui que a gente vai identificar se uma proposição ela vai ser verdadeira ou se ela vai ser falsa. É nesse estudo aqui. Só que aqui a gente estuda o valor lógico. A gente vai estudar o valor lógico, que pode ser verdadeiro ou falso, né? O valor lógico de proposições compostas. De proposições compostas. Por quê, professor? Vamos lá. Se eu digo assim, por exemplo, essa proposição aqui, João é policial. E essa aqui, Maria é médica. Aí eu junto com E, João é policial e Maria é médica, aí isso vira uma proposição composta. Essa proposição composta, toda ela vai ter um único valor lógico. Ou é verdadeiro ou é falso. Só que o que aí pode acontecer uma contradição? Por exemplo, é muito fácil falar assim, João é policial, é verdadeiro, Maria é médica, também é verdadeiro. Se você junta as duas proposições, aqui vira uma proposição verdadeira. Tudo bem. Mas, por exemplo, se uma proposição é falsa e a outra é verdadeira, e você junta essas duas proposições, vai virar uma proposição falsa e verdadeira? Não, porque não pode. Ou vai ser verdadeira, ou vai ser falsa. Você tem que verificar. Aí a tabela verdade, ela vai me auxiliar nisso. Por exemplo, se uma for verdadeira e a outra for falsa, e eu for juntar elas no conectivo, a tabela verdade, ela vai dizer se isso aqui vai ser verdadeiro ou falso. E vai depender do que, professor? Vai depender do conectivo que vai estar entre essas duas proposições. Bora começar falando da conjunção. Vamos supor que eu tenha a seguinte conjunção aqui, no exemplo. Eu falo assim para ti, ó. Olha. Pedro é alto e Maria é baixa. Aí eu tenho essas duas proposições aqui. Nesse caso aqui, eu coloquei o conectivo E nessa situação. Nesse caso, se eu peço para te julgar se essa proposição toda ela é verdadeira ou falsa, o resultado vai estar em cima do conectivo. É o conectivo que vai me dizer se a proposição ela é verdadeira ou falsa. Mas para a gente analisar, aí a gente vai analisar as proposições simples que estão sendo formadas. Então, vamos supor que eu fale assim para ti. Pedro é alto. Isso aqui é uma sentença verdadeira. Maria é baixa. Isso aqui também é uma sentença verdadeira. Então, Pedro é alto e Maria é baixa, tudo vai ser verdadeiro. Então, esse verdadeiro aqui é o que conta. Mas esse verdadeiro aqui, ele veio da combinação do primeiro V com o segundo V. Eu estou te dizendo, por exemplo, que se essa segunda proposição fosse falsa, aí a proposição toda já não seria mais verdadeira. A proposição toda já seria
false. Professor, mas da onde o senhor está tirando isso? Da tabela verdade. Porque na tabela verdade, quando eu tenho duas proposições, P, a primeira, Q, a segunda, e eu tenho uma conjunção entre elas, a gente vai analisar os valores lógicos das proposições para descobrir o valor lógico da proposição composta do conectivo. Vocês estão vendo que cada uma dessa tabela aqui tem 4 linhas, né? 1, 2, 3, 4. É muito importante que você saiba a ordem dessas 4 linhas. Por quê? Se uma proposição ela pode ser verdadeira ou falsa, e você tem duas proposições, P e Q, a gente tem um conjunto de 4 resultados possíveis que podem acontecer. Vamos supor que você desconhece o valor lógico do P e do Q. Você só sabe que pode ser verdadeiro ou falso, mas tu não sabe qual é a ordem. Na matemática e na lógica, a gente vai ter 4 opções que podem ocorrer, ou 4 possibilidades. Por exemplo, se você tem duas proposições, pode ocorrer da primeira ser verdadeira e a segunda ser verdadeira, que foi aquele primeiro caso que a gente estudou, foi? Que foi aqui quando eu coloquei verdade e verdade. Quando eu coloquei verdade e verdade, o que deu aqui? Deu verdade, naquela hora, lembra? Então, o resultado de verdade com verdade, numa conjunção, vai gerar verdade. Só que isso ainda é a primeira opção. Pode ocorrer da primeira ser verdadeira e da segunda ser falsa. E aqui, nesse caso, o VF, na conjunção, isso já vai ser falso. Qual seria o terceiro caso? O terceiro caso é a primeira sendo falsa e a segunda sendo verdade. Essa combinação também é falsa. E a última possibilidade, que as duas proposições podem ser falsas. Se a primeira for falsa e a segunda for falsa, aqui vai gerar uma falsidade. Essa parte de vermelho você vai ter que decorar. Só que a gente não decora valor por valor, porque nem eu decoro valor por valor. Você vai pela exceção. Você percebe que você tem uma verdade e 3 falsidades no meio? Então, você vai pegar o caso da verdade. A conjunção, ela só é verdadeira quando as duas proposições forem verdadeiras. É isso que tu vai decorar. A conjunção só é verdadeira se ambas proposições forem verdadeiras. Isso quer dizer que se uma proposição for falsa, o resultado final vai ser o quê? Falso. Se aparecer pelo menos uma falsidade, já era. Ela deixa toda a proposição falsa. O valor lógico final vai ser falso. Tranquilo, gente? Então, eu até coloquei na apostila essas regras de ouro. O que é essa regra de ouro? É para te não decorar toda a tabela. É para te só pela exceção. Na conjunção, o que é que eu vou decorar? Só é verdade se as duas forem verdade. Se cair em outro caso, vai ser falso. Tranquilo? Agora, bora pro ou. Bora lá pro ou. Se ao invés de eu colocar aqui Pedro é alto, e eu colocar Pedro é alto ou Maria é baixa, se eu manter esses dois valores lógicos aqui, verdade na primeira, falso na segunda, quanto é que seria o resultado final do VF? Isso no final daria verdadeiro ou falso? Isso dá falso. Bom, falso não. Vocês me enganam? É verdadeiro. O ou, ele é verdadeiro porque eu vou te explicar a tabela verdade agora. Galera, tá vendo esses 4 valores de azul? V e V, V e F, F e V e F e F? Você vai repetir para toda a tabela porque isso é fixo. São os 4 valores que podem ocorrer quando você tem duas proposições. Pode ocorrer das duas serem o quê? Verdadeiras. Pode acontecer da primeira ser verdadeira e a segunda ser falsa. Pode ocorrer da primeira ser falsa e a segunda verdadeira. Ou pode ocorrer de ambas serem o quê? Falsas. Eu já vou logo no macete, tá? Para não ficar explicando caso por caso. A disjunção, que é o ou, ela só tem um caso de falsidade no resultado final, que é quando
as duas são falsas. Tá vendo esse caso aqui, falso com falso? É o único caso em que o resultado final vai dar o quê? Falso. O restante, tudo vai dar verdadeiro. Então, qual é o macete para te decorar a tabela verdade da disjunção? Ela só é falsa quando as duas proposições forem falsas. No restante, ela sempre vai ser o quê? Verdadeira. Uma outra forma de você pensar também é, como ela só é falsa se as duas forem falsas, se aparecer uma verdade, automaticamente ela já é verdadeira. Sim ou não? Então, por isso que eu digo, apareceu uma verdade aqui? Se apareceu uma verdade, já é o suficiente para esse resultado ser o quê, galera? Esse resultado ser verdadeiro. Por quê? Porque ela só é falsa se for FF, tá? Beleza? Valeu! Agora, olha esse exemplo bem aqui. Agora eu vou puxar para o contexto da matemática. 2 ao cubo é igual a 6 ou raiz quadrada de 8 é igual a 4. Isso seria verdadeiro ou falso? Quando eu falo que isso é verdadeiro ou falso, eu estou dizendo de tudo. O conjunto, toda a sentença, ela vai ser verdadeira ou falsa? Se ela for verdadeira, quer dizer que uma das duas é verdadeira. Uma das duas. Ou as duas. Se ela for falsa, quer dizer que as duas partes têm que ser o quê? Falsa. Vamos verificar? Galera, 2 elevado a 3 é 6? Não. 2 elevado a 3 é 8. É 2 vezes 2 vezes 2. Então, não é 6, é 8. Então, essa parte aqui, ela é o quê? Ela é falsa. 2 ao cubo não é 6. Aí você vai para o outro lado, bem aqui. A raiz quadrada de 8 é 4? Também não. A raiz de 8 nem tem valor exato, tá? O valor da raiz cujo resultado é 4 é a raiz de 16. A raiz de 16 que dá 4. A raiz de 8 não dá 4. Isso aqui é o quê? Isso é falso. Então, o que essa sentença é? Verdadeira ou falsa? Ela é falsa, porque ela caiu na combinação F com F. Como ela caiu no F com F, então o resultado final dela é falso. Então, repara que o valor lógico ele vai depender das duas situações. Tá? Vê o primeiro, vê o segundo. F com F, como tem um ou aqui, né? Como tem um ou, é uma disjunção. Então, caiu no último caso. Ó. Falso no primeiro, falso no segundo. O resultado vai ser o quê? Falso. Tranquilo? Beleza? Condicional. Meu irmão, aqui não tem jeito. Eu te disse desde a primeira aula que esse aqui é o conectivo mais importante da lógica. Por quê? Porque o CESP, na verdade, qualquer outra banca gosta muito da condicional. Então, meu irmão, a tabela verdade da condicional você tem que saber. É difícil? Não, é ridículo de fácil. Por quê? Porque tem um macete, né, histórico por trás da tabela verdade da condicional, né, que é o famoso Vera Fischer, né, o Vera Fischer falsa. Então, o Vera Fischer da lógica aparece aqui, né? O que é o Vera Fischer? Primeiro, vamos lá. Eu tenho 4 possibilidades para as proposições P e Q. Primeira verdade, segunda verdade. Primeira verdade, segunda pode ser falsa. Primeira falsa e segunda verdadeira, ou pode acontecer de ambas serem o quê? Falsas. O Vera Fischer é essa segunda linha bem aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Vera Fischer. Vera Fischer, verdade e falso. A Vera Fischer vai ser o quê, galera? Falsa. Esse é o único caso em que uma condicional, o resultado dela é falso. Quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. VF, Vera Fischer, é o quê? Falsa. E o restante, professor? O restante vai ser tudo verdade. Ou seja, verdade com verdade é verdadeiro. Falso com verdade é verdadeiro. Falso com falso é verdadeiro.
O se então, ele tem uma pegadinha. Por quê? O VF, o Vera Fischer, é falso. Mas o contrário, o FV é falso? Não, o FV é verdadeiro. Por isso que tu não pode perder a ordem do Vera Fischer. Ela só é falsa no VF. VF, se for o contrário, se for FV, ela já é o quê? Verdadeira. Tranquilo? E uma outra coisa que cai muito em prova. Isso aqui cai muito em prova. 3 elevado a 2 é 6. Se 3 elevado a 2 é 6, então 0 elevado a 0 é 0. Eu coloquei 0 elevado a 0 igual a 0 de propósito, porque às vezes o cara fica assim, não lembro. Ixi, 0 elevado a 0 eu não me lembro. Aí ele me pegou. Só que não precisa você responder a segunda parte. Só a primeira parte, ela já me dá a resposta da questão. Como assim, professor? Sim. Analisa só a primeira parte. 3 ao quadrado é 6? Não. 3 ao quadrado é quanto? É 9. Então, isso aqui é falso. Aí o cara vai se sentir desesperado para querer saber o resultado disso aqui. Não precisa. Sabe por que não precisa? Porque se a primeira proposição for falsa, toda a proposição já vai ser verdadeira. Professor, da onde o senhor tirou isso? Da sua cabeça? Não, da tabela verdade. Quando a primeira proposição, se ela é falsa, o resultado automaticamente já é verdadeiro. Tanto faz se a última for verdadeira ou falsa. Eu não sei o resultado disso aqui, não interessa. Porque se isso aqui for verdadeiro ou falso, esse se então vai dar sempre verdadeiro. Aí é uma dica de ouro. Qual é a dica? Se a primeira proposição é falsa, a proposição toda já é verdadeira. Não interessa a segunda. Se a primeira já for falsa, toda a proposição já é verdadeira. Por quê? Porque independente do resultado da segunda proposição, se for verdade ou falsa, tá aqui, ó. Eu já tenho verdade nessas duas situações. O CESP gosta muito disso, tá? Muito mesmo, tá? Além de outra coisa, também uma outra coisa que pode levar ao erro. Isso aqui, galera, 0 elevado a 0 é falso, tá? Na matemática, isso aqui é falso. Não é nenhum. Na verdade, isso aqui nem existe, tá? Nem existe. Isso é falso. Essa combinação de falso com falso também leva o camarada ao erro. Por que leva o camarada ao erro? Porque a gente tem na nossa cabeça de que se isso aqui é falso e isso aqui é falso, a combinação vai dar o quê? Falsa. Não. Tá? Na condicional, falso com falso dá o quê? Verdadeiro. Então, por isso que essa terceira operação ela é a mais importante, porque ela é cheia de pegadinhas, tá? Então, recapitulando. Condicional. Vera Fischer, falsa. É o único caso que a condicional é falsa, quando a primeira é verdade e a segunda é falsa. Segunda observação. Se a primeira proposição já for falsa, o que eu posso concluir? Que toda proposição já é verdadeira, independente do resultado da segunda proposição. Isso é muito importante, tá? Uma situação. Se eu falo para ti que eu tenho duas proposições e o resultado da primeira é verdadeiro, eu já posso concluir que toda proposição é verdadeira? Não. Aí eu não posso concluir. Porque se a primeira proposição for verdadeira, pode acontecer o caso da segunda ser o quê? Falsa. Então, isso não dá verdade. Isso daria falsidade. Então, só me garante a verdade na proposição se a primeira proposição for o quê? Falsa. Se a primeira for falsa, já me garante que toda a proposição vai ser verdadeira. Beleza?
E aqui o se e somente se, tá? Quais são os 4 casos que podem ocorrer? Verdade na primeira, verdade na segunda. Verdade da primeira, falsa na segunda. Falsa na primeira e verdade na segunda. Falsa na primeira e falsa na segunda. Galera, a bicondicional, que é o se e somente se, a regra de ouro dela é o seguinte. O se e somente se, a primeira proposição, elas têm que estar de acordo com a segunda proposição, tem que estar de acordo com a primeira, e vice-versa. Quando eu falo que a primeira tem que estar de acordo com a segunda, ou a segunda tem que estar de acordo com a primeira, ela só vai ser verdadeira se os valores lógicos das proposições forem iguais. O que são valores iguais? Verdade, verdade, vai gerar verdade. Qual é o outro valor que são iguais? Falso com falso. Falso com falso também vai dar verdade. Então, ela vai ser falsa nos valores que são o quê? Diferentes. VF é falso e FV falso. Beleza? Então, só um exemplo aqui para a gente ir para os exercícios. Se eu chego para ti, bota na matemática aqui, tá? Para ficar mais fácil. 4 elevado ao quadrado é igual a 8. Se e somente se 4 elevado a 0 é 0. Isso aqui, aí eu estou falando do contexto geral. 4 ao quadrado é 8, se e somente se 4 elevado a 0. 4 elevado a 0 é igual a 0. Tudo isso seria verdadeiro ou falso? Tudo isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Por que é verdadeiro? Bora analisar. 4 ao quadrado é 8? Não, isso aqui é errado, é falso. 4 ao quadrado é 16. 4 elevado a 0 é 0? Não. Todo número elevado a 0, com exceção do 0, é 1. Na matemática, todo número elevado a 0 é igual a 1. Tá bom? Então, 4 elevado a 0 não é 0. Isso aqui é falso. Falso com falso, no se e somente se, da verdade ou falsidade? Da verdade, porque os dois valores são iguais. Valores iguais, o resultado final vai dar o quê? Verdadeiro. Então, tem que ter um cuidado aí nessas questões. Então, só recapitulando, como é que eu vou decorar a conjunção? A conjunção que é o e, né? Ela só é verdade se as duas proposições forem verdadeiras. Se aparecer uma falsa, ela já vai ser falsa. Disjunção, que é o ou, tá? A regra está onde? Na última linha aqui. Ela só é falsa se as duas forem falsas. Se aparecer uma verdade, ela vai ser verdadeira. Condicional é só lembrar do Vera Fischer, que vai ser falsa, que é o único caso de falsidade. E eu devo também lembrar da dica, que se a primeira proposição ela já for falsa, o resultado da final já é verdadeiro. E a bicondicional, que é o se e somente se, ela só é verdadeira quando os valores lógicos são o quê? Iguais. Se forem diferentes, vai ser falso, tá? Pode anotar, bora fazer as questões agora. Pega aí a primeira questão. Oi? Tempo. Essa tabela, quem dera, né? Cara, eu já vi o CESP dando algumas dicas de tabela, tá? Mas não conta. Não conta, decora. Bora lá, pega a primeira. Deixa eu apagar aqui. Primeira questão, ele fala o seguinte: durante uma auditoria, certo grupo de trabalho, formado por servidores do Tribunal de Contas Estadual, identificou irregularidades em processos licitatórios
e nas execuções dos contratos. Considerando a situação hipotética precedente, julguem o próximo item. Caso seja logicamente falsa a proposição composta, o auditor encaminhou o relatório assinado e a multa será aplicada, então a proposição simples, a multa será aplicada, também será logicamente falsa. Calma, tá? Calma. Primeiro, eu vou escrever a proposição composta, tá? Que ele fala assim: o auditor encaminhou o relatório assinado e, aí vem um conectivo. O conectivo ele é extremamente importante para você separar as proposições. Essa é a primeira parte, é a primeira proposição simples. O auditor encaminhou o relatório assinado. E, aí vem a segunda parte. E a multa será aplicada. A multa será aplicada. Galera, caso seja logicamente falsa essa proposição, então está me dizendo assim, ó, tudo isso que você está lendo é o quê? É falso. Tu tem que entender que quando ele fala que uma frase é falsa, ele não está dizendo especificamente que cada parte é falsa. Ele está dizendo que o conectivo que está alegando o resultado do conectivo é falso. Aí você tem que analisar a primeira parte aqui, ó, e a segunda. É como se aqui fosse uma proposição P e aqui fosse uma proposição Q. E eles estivessem escritos dessa forma, ó. O auditor encaminhou o relatório assinado e a multa será aplicada. Galera, para esse resultado ser falso, o resultado final ser falso, ele fala assim: então, a proposição simples, a multa será aplicada, é logicamente falsa? Ou seja, para isso aqui ser falso, isso aqui tem que ser falso? Não. Tá? Por quê? Porque lembra o seguinte, vamos aqui para a conjunção. Tu tem quantos casos de falsidade na conjunção? 3. Então, ela pode ser falsa em 3 casos. Quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Quando a primeira é falsa e a segunda é verdadeira. Ou quando ambas são falsas. Quando ele diz para mim, a multa será aplicada, é falso, não é verdade. Por quê? Porque a multa será aplicada, ela pode ser verdadeira, mas não vai tirar essa falsidade aqui, desde que a primeira seja falsa. Essa combinação falso-verdade, no final gera o quê? Falso. Então quer dizer que essa segunda parte aqui, ela pode ser verdadeira, sim ou não? E aqui ele está me dizendo, a multa será aplicada, também é falsa. Não. Ela pode ser falsa? Pode, mas ela pode ser verdadeira, dependendo da minha análise, tá bom? Por isso que você tem que ter atenção, não dá para marcar direto. Quando ele diz que uma proposição é falsa, eu tenho que analisar as duas partes e as possibilidades que eu tenho para que esse resultado seja falso. Sabe o que é interessante? É que se ele fala se essa proposição é verdadeira, quantos casos de verdade eu tenho na conjunção? Quantos casos de verdade? Só um. Como eu só tenho um caso, e se ele me falasse que isso aqui fosse verdade, aí eu teria certeza de que a primeira é verdade e a segunda é verdade, porque é o único caso de verdade. Mas, como ele falou que isso aqui é falso, eu tenho 3 opções de serem falsos. E uma dessas opções, a segunda parte pode ser verdadeira. Então, não está certa a questão, tá bom? Beleza? Então, marca errado aí na primeira. Tranquilo? Então, vou explicar até tu enjoar. Quando ele fala que uma frase é falsa, eu estou te dizendo que as proposições vão ser falsas? Não. Quando ele diz que uma proposição é falsa,
esse resultado ele recai no conectivo. Ou seja, a frase toda é falsa, mas aí tu tem que analisar as possibilidades que vão me dar essa falsidade, tá bom? Vamos lá para a segunda. Julguem o item seguinte considerando a estrutura lógica das situações apresentadas em cada caso. Suponha que a afirmação Carlos pagará um imposto ou Ana não comprará a casa seja falsa. Nesse caso, é correto concluir que Ana comprará a casa? E aí? Bora escrever? Ó, galera, quando ele fala assim, Carlos pagará o imposto, ou, aí vem um conectivo, ou Ana não comprará a casa. Ana não comprará a casa. Quando ele diz que tudo isso é falso, eu estou te dizendo que cada uma das partes é falsa? Não, no geral, eu estou dizendo que toda a frase é falsa e esse falso ele cai em cima do conectivo. Então, se ele me fala que a frase é falsa, o que é falso? É o conectivo. O ou é falso. Aí você vai para a tabela verdade. Agora não é mais uma conjunção, agora é uma disjunção. Quantos casos de falsidade eu tenho na disjunção? Só um. Quando é só um caso, é bacana, porque fica fechado. Como só tem um caso em que o ou é falso, isso me garante com certeza que a primeira parte é falsa e a segunda também é falsa. Então, é o único caso que tem, tá, gente? Então, isso aqui vai ser falso e isso aqui também vai ser falso, porque é a única combinação de que falso com falso gera falso. Então, eu não tenho possibilidades aqui, é só uma. Tá bom? Beleza. Agora que você conseguiu identificar que cada parte dessa é falsa, a pergunta dele é, nesse caso, é correto concluir que Ana comprará a casa? Quando ele fala em conclusão, ele está falando numa verdade. O que é verdade, então? Tá? Aí eu tenho que entender que é o seguinte, quando você nega uma proposição, você está trocando o valor lógico dela. Quando você nega. Por exemplo, se eu falo assim para ti, João é policial, é uma proposição falsa. Então, o que é verdadeiro? Que João não é policial, você troca. Então, conclusão. Carlos pagará o imposto. A gente provou que isso é o quê? Falso. Então, o que é verdadeiro? Que Carlos não pagará o imposto. Ana não comprará a casa. A gente provou que isso aqui é o quê? Falso. Então, o que é verdadeiro? Que a Ana vai comprar a casa. Então, quando ele fala assim, é correto concluir que Ana comprará a casa? Tá certo, tá? Conclusão, Ana comprará a casa. Por quê? Porque isso é verdadeiro. Isso aqui é muito comum também, tá, gente? O que é comum? Se eu sei que uma proposição é falsa, para que ela seja verdadeira, é só você negar ela, tá bom? Então, novamente, Carlos pagará imposto. Se isso é falso, o que é verdadeiro? Que Carlos não pagará o imposto. Você nega. Ana não comprará a casa. A gente provou que isso é falso. Então, o que é verdadeiro? Que a Ana comprará a casa. Tá bom? Então, tá certo a segunda questão. Vai dar certo, Pantoja? Vai dar certo. Bora lá. Eu disse, sábado já temos um encontro aqui, a gente vai ver tudo isso aqui de novo, tá? Matemática, não pensa que tu vai... Raciocínio lógico, não pensa que tu vai ter essa aula agora que tu já vai aprender, tá, gente? Não, se tu não treinar isso aqui, amanhã tu já esquece, tá?
Então, isso daí é porrada. Literalmente, matemática é a matéria que tu tem que pegar porrada para aprender. Então, tu tem que estudar até enjoar. Não vou apagar a tabela verdade porque eu vou precisar dela, tá? Para a aula toda. Então, vou apagar só essa parte aqui. Bora lá para a terceira. É engraçado que essa parte, ela vem na PC Maranhão, ela vem na CEAP não saiu o edital ainda, né? Já saiu o edital da CEAP de lá do Maranhão? Veio o raciocínio lógico? Veio? Então possivelmente é esse, porque acho que ela aproveitou logo tudo. Bombeiros é esse raciocínio lógico. PM Pará. Tudo bem, é um sonho que não está tão distante, tá, gente? Eu acredito que daqui a 2 anos, no máximo, possa ter PM. Pode ser que tenha. Mas essa é a lógica da PM, tá? PM cai esse raciocínio lógico, tá? PC Pará é esse raciocínio lógico, tá? Então, é um raciocínio lógico que ele está presente praticamente em muitos editais, tá? Que você for estudar aí. Na verdade, aos poucos, os concursos eles estão abandonando a matemática clássica, né? Pelo raciocínio lógico. Então, já é importante que, se você está vendo pela primeira vez esse assunto, lembre que você não está vendo só para PM Maranhão. Tu já está aproveitando isso aqui para uma porrada de concurso que vem aí, tá? Uma porrada de concurso que vem aí. Bora lá. Terceira. Considerando a proposição P, se João se esforçar o bastante, então João conseguirá o que desejar. Julguem o item a seguir. Se a proposição João desejava ir à lua, mas não conseguiu, for verdadeira, então a proposição P será necessariamente falsa. Vamos lá, é uma questão que você tem duas proposições para analisar. E quando a gente fala analisar, é realmente fazer uma análise crítica, tá? No texto. Vamos lá. Na primeira ele fala assim: se João se esforçar, se João se esforçar, o bastante, então João conseguirá o que desejar. O que desejar. Depois ele fala assim: João desejava ir à lua. João desejava ir à lua, mas não conseguiu. Mas não conseguiu. For verdadeira, então a proposição P será necessariamente falsa. Vamos lá, gente. Primeiro, ele me fala que a segunda proposição, João desejava ir à lua, é verdadeira. Quando eu falo que é verdadeira, eu estou dizendo que o conectivo que está presente nela é verdade, que é o mais. O mais, nesse caso, ele é verdadeiro. O mais não é uma conjunção? Sim ou não? Então, quantos casos de verdade eu tenho na conjunção? Eu tenho só um. Quando é que uma conjunção é verdadeira? Quando a primeira proposição é verdadeira e a segunda também é verdadeira. Então, eu te garanto que, pelo fato de tudo ser verdade, João desejava ir à lua. Isso é uma verdade. Que ele não conseguiu também é uma verdade. Ele não conseguiu. Através desses dois valores lógicos, eu tenho que verificar se a proposição de cima, P, ela vai ser necessariamente falsa. Quando ele me fala que ela vai ser necessariamente falsa, ele está me dizendo que ela vai ser falsa em todos os contextos que existem, tá? Aí tu lê P. Se João se esforçar o bastante, então
João conseguirá o que deseja. Aqui primeiro tu já marca o sim então, né? Tu já marcou o sim então. João se esforça bastante. Eu não tenho ainda valor lógico para isso, mas eu tenho valor lógico para isso aqui. João conseguirá o que desejar. Ele conseguiu? Ele conseguiu ou não? Não, ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Então, se ele não conseguiu, que é uma verdade, João conseguirá uma verdade, isso aqui vai ser o quê? Falso. Se ele não conseguiu, é uma verdade. Se ele conseguiu, vai ser uma falsidade. Vai ser o contrário. Sim ou não? São coisas diferentes. São coisas opostas. Aí eu te pergunto, só com essa falsidade aqui, eu já consigo te provar que o resultado final vai ser falso? Sim ou não? Diz para mim, só com aquela falsidade ali, eu já consigo provar que tudo vai ser falso? Não. Eu preciso do resultado da primeira para saber se a combinação vai ser o quê? Falsa. Se a primeira for verdade, Vera Fischer vai dar falsa. Beleza, mas ele não me falou se ele se esforçou bastante. Se aqui for falso, falso com falso, dá falso? Não, falso com falso dá verdadeiro. Logo, como eu não tenho o valor lógico dessa segunda parte bem aqui, eu não consigo saber se isso aqui é falso. Então tá errado dizer assim, se a proposição João desejava ir à Lua, mas não conseguiu for verdadeira, nesse caso é correto concluir. Irmão, se João desejava ir à Lua, mas não conseguiu for verdadeira, então a proposição P será necessariamente falsa? Não, não sei, tá? Não tem como saber, tá, gente? Se a proposição é falsa. Porque, para saber se é falso, eu teria que saber o valor lógico da primeira parte. Ele me falou alguma coisa? Se ele se esforçou bastante? Não. Ele só disse que ele não conseguiu. Por isso que eu joguei aqui, ó. Se ele não conseguiu, é verdade. Então, ele conseguir é falso. Tranquilo, gente? Então, marca errado aí na terceira questão. Diga. Não, um pouquinho aí. O café não tá envenenado, não. Não estão querendo matar os professores agora, não. Semana passada, eu fui tomar um suco lá na escola. E como é suco de escola, né? Normalmente vem polpa, né? Joga aquela polpa, faz o suco, né? Aí vem aqueles flocos de gelo, né? Aí eu tomei. É que esse floco está duro? Não é floco de gelo. Quando eu fui ver, era um pedaço do vidro do copo que tava dentro do suco, né? Rapaz, eu falei pra merendeira lá, tu quer me matar, mulher? E foi justamente no caso depois que caiu o envenenamento de uma professora, não foi? Que teve uma criança que quis envenenar uma professora, hein? Falar. Bora lá. Até hoje, agora ela me serve só no copo de plástico. Ela não me dá mais coisa de vir. Bora lá. Quarta questão. Essa é a terceira, tá? Bora lá para a quarta. Na quarta questão, ele fala assim: considerando a proposição, se Paulo não foi ao banco, vírgula, ele está sem dinheiro. Julguem o item seguinte. Se as proposições Paulo está sem dinheiro e Paulo foi ao banco forem falsas, então a proposição considerada será verdadeira. E aí? Repara que nessa questão, ela é uma condicional, mas ele não coloca o então. Então já é para te ficar ligado. Olha aqui como é que eu posso escrever. Se Paulo não foi ao banco, se Paulo não foi ao banco, o que ele coloca? Vírgula. O que vem depois dessa vírgula? Então, ele está sem dinheiro. Ele está sem dinheiro. Tranquilo. Aí ele diz assim: Paulo está sem dinheiro e Paulo foi ao banco forem falsas. Então a proposição considerada será verdadeira.
Ele já começa dizendo que ele está sem dinheiro. Ele está sem dinheiro. E ele foi ao banco é falsa, né? Bora primeiro começar aqui. Ele está sem dinheiro. Não é falso o que ele me disse? Ó, se as proposições Paulo está sem dinheiro e Paulo foi ao banco forem falsas, ele está sem dinheiro é falso. Só que aqui tem que ter um cuidado, tá? Aqui é Paulo não foi ao banco. E o que ele me diz que é falso? Paulo foi ao banco. Isso é falso. Só que eu não posso dizer que isso aqui é falso. Paulo foi ao banco, que é falso. Paulo não foi ao banco, então vai ser verdadeiro, porque é a negação, é o contrário. Essa combinação de verdadeiro no primeiro e falso no segundo é o Vera Fischer. E o Vera Fischer vai dar resultado falso. É o flecha, né? Pronto. Então a resposta final para a proposição é que a proposição será falsa. Então, a proposição considerada será verdadeira? Não. Então, marca errada aí na quarta. Repara que você tem que ter muita atenção, cara. Tem que ter muita atenção na prova de raciocínio lógico. Porque um não, se tu esquecer do não, já era. Né? Já era. Entendeu? Ah, claro, aqui a gente tá. O meu objetivo é que vocês cheguem lá e consigam resolver todas com segurança de raciocínio lógico, tá? Esse aqui é o nosso objetivo. Chegar lá e ter a segurança de marcar se está certo ou errado, tá bom? Vamos lá para a quinta. Vai lá, faz a quinta. Quer dizer que não vai ter PM daqui a 2 anos, não, Pantoja? Pô, já chamaram todo mundo, pô. Quando chama todo mundo. Pois é. Mas já chamaram todo mundo. Como chamaram todo mundo? É. Aí depois tu passa lá no Maranhão, mas depois tu vem pra cá. Como é? Lá em Codó, né? Codó. Aí, Codó. Mas assim, pô, aproveita aí, faz logo um tecnólogo, ou se você estiver fazendo uma faculdade, termine logo ela, tá? Porque esse é o caminho. A gente passa primeiro o nível médio, mas como a gente é ambicioso, né? A gente sempre quer ganhar mais, né? Não, não tem jeito. A gente sempre quer ganhar mais. Não, tu pode estar num cargo bom assim, mas pensa, não, mano, que são pô, R$ 10 a mais eu vou fazer esse concurso. É, tá vendo? Vai fazer. Aí você tendo aí um tecnólogo, um superior, já tem mais portas, né? Oi? PC, que pode ser até mesmo. Esse ano é difícil, mas pode ser que não seja no início desse ano. Olha, a polícia penal é superior lá, né? A polícia penal veio para superior tecnólogo lá. Pro celular, o salário veio altíssimo. Oi? É. Eu vi lá geral só superior. Não sei se vai ter ensino médio, né? Porque o salário veio 8 mil e pouco, quase 9 mil, pô. Pois é. Quase 9 pau, né? Então, ensino superior. Né? Ou há uma cogitação deles também fazerem isso com PM, né? Há uma cogitação deles fazerem isso com PM futuramente. E não tá fora da lógica, tá, gente? Se tu pegar a última prova da PM e parar, um nível altíssimo, né? O nível, o nível não era nível de ensino médio, não.
Bora. Quarta, né? Não, quinta agora. Em relação aos aspectos da lógica proposicional atinentes à proposição P, se não houver resposta ou se houver resposta e ela for negativa, o futuro da organização estará ameaçado. Julguem o item seguinte. Caso seja falsa a proposição não houve resposta, a proposição P será verdadeira independente dos valores lógicos de suas proposições simples constituintes. Vamos lá. Primeiro, tu tem aí uma proposição que relativamente ela é grande, né? Ele começa lá, se não houver respostas, se não houver respostas, ou se houver resposta, e ela for negativa, vírgula, tu tem que entender que depois dessa negativa tem um então, tá? Beleza? Não tá aparecendo aí, mas tem. Então, vou até colocar aqui. Então, o futuro da organização, estará ameaçado. Deixa eu te dar uma dica aqui rapidão. Nessa questão aqui, tu tem três conectivos. Tu tem o se então, tu tem o ou e o e. Como eu te disse que o valor lógico da proposição ela está em cima do conectivo, tu tem que saber se ela vai estar em cima do se então, do ou do e, tá? Aí que vem uma parte importante. Existe uma prioridade entre os conectivos. Existe aquele que é mais importante do que os outros, tá? E aquela ordem que eu coloquei ali, 1, 2, 3, 4, indica a ordem de prioridade entre os conectivos, tá? Eu falo assim, vai do mais fraco para o mais forte, tá? Então, como a gente tem aqui o ou, a gente tem o e e a gente tem o se então, tá? O mais forte desses três é o se então. Então, o valor lógico dessa proposição está em cima do se então. É o se então que vai me dizer se a proposição é verdadeira ou falsa. Aí é muito importante também você entender que o se então ele tem a primeira parte, que não houve respostas, ou se houver resposta, ela for negativa, é a primeira parte. A segunda parte é o futuro da organização estará ameaçado. A gente pode até chamar essa primeira parte de antecedente e a segunda parte de consequente, tá? Ou precedente ou consequente. Vou anotar essa informação depois para ti. Sobre essa questão, ele fala assim: caso seja falsa a proposição, não houve resposta. A proposição P será verdadeira, independente dos valores lógicos das proposições simples constituintes. Ele só me fala que essa parte bem aqui, ó, ela é o quê? Ela é falsa. É falsa ou verdadeira? Falsa. Caso seja falsa, não houve resposta. A proposição P será verdadeira, independente dos valores lógicos de suas proposições simples constituintes. E aí? Só essa falsidade ali, ela já me garante que toda proposição vai ser verdadeira? Aí te acalma. Te acalma porque quando ele falou que é falso, ele só falou essa partezinha bem aqui, ó. É só essa parte é só essa primeira parte aí que é constituída todo o antecedente da questão? Não. Eu ainda tenho tudo isso aqui para analisar, tá?
Bem aqui, tu tem um ou, e bem aqui tu tem um e. Tá? Esses dois aqui, eles têm a mesma força. O que vale é o último, tá? O último ele é o mais forte dos dois. Então, quero que a gente faça uma análise em cima desse E bem aqui. Esse E, se ele puder ser verdadeiro, ainda tem chance dessa proposição toda ser falsa. Porque cai no VF, cai no Vera Fischer. A pergunta é, esse E, ele pode ser verdadeiro? Pode. Por que esse E ele pode ser verdadeiro? Porque nesse caso, tu vai analisar essas duas proposições bem aqui, ó. Se houver resposta E, ela for negativa. Como eu vou analisar essas duas partes bem aqui, pode ocorrer das duas serem verdadeiras? Pode, porque ele não me deu. Ele só me deu o valor lógico dessa bem aqui. Ele não me deu se houver resposta. Não houve resposta. É falso. Então, se houver resposta, vai ser o quê? Verdadeiro. Não é o contrário? Essa verdade bem aqui já é um passo para poder ser verdadeiro aqui. Ela for negativa, eu não sei. Isso aqui pode ser verdadeiro ou falso. Aí não me falou nada em relação a isso. Mas eu quero que você entenda o seguinte. Pelo fato de eu não saber se aqui é verdadeiro ou falso, pelo fato de eu não saber se isso aqui é verdadeiro ou falso também, essa proposição toda, ela ainda tem chance de ser toda verdadeira ou toda falsa. Tá? Porque é só analisar nesse seguinte contexto, bem aqui, ó. Imagina que eu tenho isso aqui. Como eu não sei se isso aqui é verdadeiro ou falso, isso aqui vai me dar verdadeiro ou falso? Isso aqui vai me dar falso. Mas se fosse isso aqui, falso e falso, isso aqui me daria o quê? Não, verdadeiro. Então, repara que são duas coisas que podem ocorrer. Pode ocorrer disso aqui ser verdadeiro e isso aqui ser falso, que vai gerar falsidade. Ou pode ocorrer disso aqui ser falso e isso aqui ser falso também. Ou verdadeiro, que daria verdadeiro. Então, é um conjunto de respostas que eu não sei ainda. Só aquela falsidade ali na frente não me garante nada. É diferente, por exemplo, se tudo isso aqui fosse falso, ó, daqui para cá. Se eu falasse para ti que do início até o meio fosse falso, isso já me garantiria uma verdade. Mas ele me deu só essa partezinha bem aqui. Aí eu tenho que analisar essas outras partes se são verdadeiro ou falso. Tá bom, gente? Então, como eu não sei se esse E aqui ele é verdadeiro ou falso, então não tem como saber se o resultado final vai ser verdadeiro ou falso, tá? Então, não me garante a verdade só aquele F ali. Tá errado, tá? Ah, pode falar. Temos o quê? Tá. Bora lá, bora dar uma corrida. Sexta. Cachoeiro é a princesinha do sul. Q. Cachoeiro é a cidade mais bela. E R. Todos os moradores de Cachoeiro são felizes. Considerando as proposições precedentes, julguem o item a seguir. Se o valor lógico de P for falso, então o valor lógico da condicional P, condicional Q, será verdadeiro? Essa dá para responder direto. Se o P for falso, aqui ó, não é uma condicional que a gente tem aí? Se o P for falso, eu já posso dizer que o resultado é verdadeiro? Sim, então marca certo aí, tá? Não, é só o comando. Mas a pergunta é outra. Deu para entender que aí, nesse caso, sim, esse P, como ele é único, né? Se a primeira for falsa, já me garante que a proposição toda é verdadeira. Sexta certo. Sétima. Acerca da lógica sentencial, julguem o item que se segue. Se uma proposição na estrutura condicional, isto é, na forma P condicional Q, em que P e Q são proposições simples,
for falsa, então o precedente será necessariamente falso. O que é precedente? É a primeira parte, tá? Quando a gente tem uma condicional, nesse caso aí, a sétima questão, né? Quando você tem uma condicional, o precedente é o P, tá? É a primeira parte. Esse é o precedente. Na questão, ele está me dizendo que toda essa proposição ela é o quê? Falsa. Ele diz assim, ó, se uma proposição P condicional Q for falsa, então o precedente será necessariamente falso? Galera, o P tem que ser falso para a proposição toda ser falsa? Não. Para a proposição toda ser falsa, o P tem que ser verdadeiro e o Q tem que ser falso. É o Vera Fischer. Tá? Então o P ele não é falso. O P é verdadeiro. Para que a proposição seja falsa. Tá? Então marca errado aí na sétima. Oitava. Se a polícia agir, vírgula, a ambulância será necessária. Tem um então aí? Tem. Se a polícia agir, então a ambulância será necessária. Não esquece, cuidado com isso daí, tá? Tomando por referência as proposições precedentes, julguem o item a seguir. Caso seja verdadeira a proposição, a ambulância será necessária. A proposição P2 será também verdadeira, independente do valor lógico de sua outra proposição simples constituinte? Vamos lá. Olha para cá, para a tabela da condicional. Ele fala assim, ó, se a polícia agir, é a primeira, então a ambulância será necessária. Polícia agir é a P, e aqui a ambulância será necessária. Depois ele me diz, caso seja verdadeira a proposição ambulância será necessária, analise esses dois casos bem aqui, ó. Tá vendo aqui, verdade, verdade? Nesses dois casos. Esses dois casos aqui, verdade, verdade, aqui no final, já me garante uma verdade no resultado da condicional? Sim. Repara aqui, ó. Se a segunda proposição, caso seja verdadeira a proposição, a ambulância será necessária, a proposição também será verdadeira, independente do valor lógico de sua proposição constituinte. Tá certo, tá? Se a segunda parte for verdadeira, já me garante o que aqui? A verdade na proposição. Tá certo. Até porque, para ela ser falsa, é só no Vera Fischer. Então, se a segunda, ela só seria falsa se a segunda fosse falsa. Como a segunda é verdadeira, já me garante que a proposição é verdadeira. 9. Considerando que P seja a proposição, se os seres humanos soubessem se comportar, vírgula, haveria menos conflitos entre os povos. Tem um então aí? Tem. Sempre bota, tá? Se os seres humanos soubessem se comportar, então haveria menos conflitos entre os povos. Se a proposição os seres humanos sabem se comportar for falsa, então a proposição P será verdadeira, independentemente do valor lógico da proposição há menos conflitos entre os povos. Certo ou errado? Tá certo. É aquela dica que eu te falei da primeira proposição. Ó. Os seres humanos sabem se comportar, não é a primeira proposição? Se a primeira for falsa, se a primeira proposição for falsa, já me garante que o resultado da proposição composta é verdadeira, independentemente do resultado da segunda proposição. Tá certo também a nona. 10ª. Considere a proposição P4 apresentada a seguir. Se um empresário tem atuação antieconômica ou antiética, vírgula, ele merece receber a gratidão da sociedade. Tendo como referência essa proposição, julguem o item seguinte. Caso sejam falsas as proposições um empresário tem atuação antieconômica ou antiética e ele merece receber a gratidão da sociedade,
então a proposição P4 também será falsa. Certo ou errado? Errado. Ele me falou que se a primeira proposição for falsa e a segunda proposição for falsa, o resultado é falso? Não, o resultado é verdadeiro. Tá? É isso que ele está dizendo. Se as duas partes for falsa, o resultado é verdadeiro. Está dizendo, está errado dizer que é falso. Errado a décima. 11. Julguem o item que se segue considerando a proposição P a seguir. Se o tribunal entende que o réu tem culpa, vírgula, então o réu tem culpa. Se a proposição o tribunal entende que o réu tem culpa for verdadeira, então a proposição P também será verdadeira, independente do valor lógico da proposição o réu tem culpa. Se a primeira proposição for verdadeira, já me garante que a condicional vai ser verdadeira? Não, não me garante, tá? Então é falso, essa. Falso não, é errado, né? A 11 é errado. O que é que me garante que ela vai ser verdadeira? Quando a primeira for falsa, tá? Mas se a primeira for verdadeira, ainda há chances dela ser falsa. Vai depender da segunda proposição. 12. Ao comentar a respeito da qualidade dos serviços prestados por uma empresa, um cliente fez as seguintes afirmações. Se for rápido e barato, vírgula, não será bom. De novo, tem um então aí, tá, gente? Se for rápido e barato, então não será bom. Com base nessas informações, julguem o item seguinte. Se P3 for falsa, então o serviço prestado é bom, é rápido e é barato. Certo ou errado? E aí? Essa eu vou escrever aqui, tá, gente? Ela é curta, ela é rápida. Bora lá. 12. Se for rápido e barato, vírgula, não será bom. Vou colocar um então aqui só para complementar. Então, não será bom. Com base nas informações, julguem o item seguinte. Se P3 for falsa, quando ele fala que a proposição é falsa, ele está me dizendo que quem é falso? O sim então. Se o sim então é falso, isso me garante o valor lógico da primeira parte e o valor lógico da segunda parte. Se isso tudo é falso, não é o Vera Fischer? Então, o Vera Fischer é o quê? Verdadeiro na primeira e falso na segunda. Então, é verdade que é rápido e barato. E é falso que não será bom. Na verdade, como é falso que não será bom, o que vai ser verdadeiro? É bom. É bom é uma verdade. Tá? É verdadeiro. Sim ou não? É o contrário. Então, quando ele fala, se a proposição P3 for falsa, então o serviço prestado é bom, sim, é rápido e barato. Tá certo. Tá? A 12 tá certo. Se não será bom é falso, ser bom é verdadeiro, tá bom? Beleza? 13. Aqui como é que tá nosso tempo. Dá para fazer aqui a 13. Essa questão 13 aqui, galera, ela já tem um contexto diferente, porque ela vai trabalhar especificamente com a parte simbólica da proposição. Julguem o item a seguir relacionados à proposição P condicional negação de que, considerando que V corresponde ao valor lógico verdadeiro e F corresponde ao valor lógico falso, caso a proposição P assuma respectivamente os valores VV, F e F, e a proposição Q assuma respectivamente os valores FV, VF,
Então, a referida proposição lógica assumirá, respectivamente, os valores f, v, v e v. Professor, não entendi muito bem essa parte. Presta atenção. Ele manda eu jogar essa proposição bem aqui. Só que é assim, ele me fala que a proposição P e Q, ela já tem valores lógicos pré-definidos. O P, ele manda eu seguir a seguinte ordem para o P. V, V, que mais? F, F, sim ou não? F e F. E qual ordem ele manda eu seguir o quê? VF, VF. Ele diz que eu devo seguir essa ordem, tá? Que é aquela ordem da tabela verdade. Verdade, 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 falsidade, falsidade, verdade, falso com falso. Então, essa proposição aqui, ela vai ter que seguir a mesma linha de raciocínio. Aonde está o P, você vai colocar exatamente a ordem que está. Qual é a ordem do P? VV, FF. Então, aqui é VV, FF. Só que aqui, galera, do lado é negação de quê? E a negação, você não coloca o valor específico, você coloca o contrário do valor. Por exemplo, se o Q é VF, VF, ali na negação de Q eu não posso colocar essa ordem. Eu tenho que colocar a ordem contrária. Então, a ordem contrária vai ficar como? FV, FV. E o que tu vai fazer? Tu vai fazer a condicional desses dois valores. Aí tu tem que lembrar da tabela verdade da condicional. Vera Fischer é falsa. Então, no VF aqui vai ser o quê? Falsa. No V com V, verdade. No F com F, verdade. E no F com V, verdade. Tá exatamente assim a nossa resposta? F, V, V, V? Sim. Então tá certo a 13. Tá bom? Vou deixar para vocês aí a 14, a 15 e a 16, tá? Pega aí o gabarito da 14, errado. Da 15, errado. E da 16, certo. Beleza, galera? Mete ficha, refaz toda essa apostila, tá? Aproveita aí esse final de semana. Falou, galera. Forte abraço.